Do Senhor Jesus, quem fala é o presbítero Isaac, que tem prazer e alegria de ter esta oportunidade para trazer a ministração da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é por demais preciosa e ela traz grande edificação espiritual na vida de todo aquele, na vida de toda aquela que lê e que escuta as mensagens as quais são tiradas de dentro dos textos da Palavra de Deus. E eu quero ler com vocês em Mateus, capítulo 26, e versículo 36 ao 46. É um texto que fala de oração, é um texto que fala de batalha espiritual, é um texto que verdadeiramente tem muitas lições para as nossas vidas. A epígrafe do texto diz: Jesus no Getsemane. Se você deseja fazer esta leitura juntamente comigo, quero dizer mais uma vez que é em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 ao versículo 46. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traz. Amém? Meus amados irmãos, irmãs, quero aqui fazer uma pergunta a vocês. É possível superar os piores sentimentos? É possível superar as piores emoções? Essa narrativa, ela nos fala de como Jesus superou o seu conflito. Pois temos aqui um texto onde percebemos o nosso Senhor passando por um conflito de nível espiritual, emocional, psíquico, envolvendo toda esta área, digamos assim, mental, que não é outra coisa senão o campo da alma. Um homem superou suas aflições lendo o Salmo 23. Um homem estava muito aflito e ele então pediu ajuda ao seu pastor.
E o seu pastor disse a ele que todo dia ele lesse o Salmo 23. Então aconteceu que passaram-se os dias, o pastor viu aquele irmão e perguntou a ele como estavam as coisas. O irmão disse que estava tudo difícil, da mesma forma. Porém, agora ele dizia que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que venha ser o nosso objetivo nesta reflexão, encontrar confiança em Deus, pois confiando em Deus, estaremos preparados para enfrentar e superar qualquer dificuldade nesta vida. A nossa reflexão tem por tema vencendo os conflitos por meio da oração. Vamos ver isto nesta palavra. Como vencer os conflitos por meio da oração. Sabemos que nesta sociedade, até mesmo alguns de nós, estamos doentes em questão sentimental, emocional, e nós que conhecemos a Jesus, temos o refúgio, temos a fortaleza, temos o socorro bem presente na hora da angústia, que é o que veremos nesta mensagem. Mas infelizmente tem aquelas pessoas que estão aí no mundo e que não têm esperança, não têm conhecimento de Deus. E eu posso dizer que neste momento de pandemia tem muita gente desesperada, há muitas pessoas assim excessivamente preocupadas, embora o momento demande sim preocupação, mas há pessoas adoecendo. E nós vamos, na manhã deste dia, aprendermos também como poder ajudar pessoas que venham estar passando momentos difíceis, porque no mundo, e é casos raros na igreja, doenças emocionais, doenças de nível psíquico, têm levado pessoas à sepultura. Mas em nome de Jesus, teremos força espiritual para superarmos toda e qualquer situação. Jesus, ele superou o seu conflito interno por meio da oração. E dentro deste texto, nós vamos destacar algumas lições para superarmos os nossos conflitos. No texto, vemos Jesus superando o seu conflito, superando um momento difícil, e tiraremos lições que aplicaremos às nossas vidas para também vencermos os conflitos que assolam as nossas vidas. É interessante considerar que o maior conflito que assola a vida de um ser humano está dentro dele mesmo. Os problemas, os conflitos, as lutas, as pelejas, elas são travadas dentro de nós. E é o campo de batalha onde nós devemos vencer, é a nossa mente. Pois tendo uma mentalidade sadia, estaremos bem diante de Deus. É tanto que o apóstolo Paulo ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque estando com entendimento sadio, que é o mesmo que dizer mentalidade, nós estaremos bem para suportar e permanecer firmes, louvando e bendizendo ao Senhor. Pois bem, eu disse que nesse texto nós vamos destacar lições para superarmos os nossos conflitos. A primeira lição que nós aprendemos aqui neste texto é que os piores sentimentos são de âmbito particular. Os piores sentimentos não são aqueles sentimentos que o público conhece. Os piores sentimentos, às vezes, estão guardados a 7 chaves e só nós mesmos conhecemos, ou então pessoas assim, bem próximas a nós. Neste momento, Jesus
ele estava prestes a padecer a crucificação. E Jesus, ele já sabia de antemão o que o esperava. Primeiro, porque Jesus, ele já tinha vindo com essa missão. E depois os próprios profetas anunciaram o sofrimento do Messias. Isaías falou que o Messias seria ferido e moído. Davi antecipou que os pés e mãos do Messias seriam transpassados. Isaías profetizou também que ele seria esbofeteado e cuspido. E no princípio do seu sofrimento, Jesus buscou um local reservado. Eu digo no princípio porque é verdade que Jesus, ele sofreu por antecipação. Às vezes, alguém vai dizer que nós não devemos sofrer por antecipação. E na verdade, nós não devemos mesmo. Jesus, ele não pecou. Em momento nenhum ele pecou. Mas verdadeiramente, o sofrimento real não era um sofrimento imaginário. O sofrimento real chegou em Jesus antes que ele caísse nas mãos daqueles que o vinham prender para levar a julgamento, para após ser levado à crucificação. Nem todo sofrimento antecipado é um mal de ansiedade. É porque verdadeiramente a luta é tão intensa que antes de travarmos a batalha literal, nós enfrentamos esta batalha em nossa mente. Enfrentamos esta batalha em nossa psique. E assim aconteceu com Jesus. Jesus, primeiramente, ele travou uma batalha espiritual. Uma batalha a qual envolvia a sua mente. Uma batalha a qual envolvia a sua emoção. Nós sabemos que Jesus, ele se fez homem. Ele é Deus, mas ele se fez homem. Ele tabernaculou conosco. Ele tomou um corpo humano e habitou entre nós. E na sua condição humana, ele era dependente do Pai e do Espírito Santo. Claro que na sua condição humana, ele era como que o primeiro Adão antes da queda. Então ele tinha plena comunhão e perfeição diante de Deus. E Jesus, diante deste momento, ele buscou um local reservado. Ele foi ao jardim do Getsêmani. O termo jardim se refere a uma propriedade privada, talvez rodeada de muros, que ficava no Monte das Oliveiras. Pertencia a algum dos seus amigos, pertencia a algum amigo de Jesus. Era um local bem próximo do templo de Jerusalém. E ele foi até este local levando os 12, mas para se reservar mais ainda, ele escolheu que apenas 3 estivessem com ele: Pedro, Tiago e João. Tiago e João são os filhos de Zebedeu. Estes também Jesus os chamava de Boanerges. E ali, nesse local reservado, na presença de amigos íntimos, Jesus busca o amparo de Deus, o amparo do Pai. Geralmente, o ser humano busca alento em locais públicos e às vezes busca alento na multidão. As pessoas têm 5.000 amigos no Facebook e o pior, às vezes as pessoas elas buscam alento em si mesmas. Então elas se isolam, mas não se isolam para buscar a Deus. Também não se isola com amigos que possam confiar. Se isolam e ficam isoladas. E este mal pode ser sintoma de uma depressão ou algo assim. Jesus, em momento algum, ele esteve depressivo. Na verdade, ele buscou amparo do Pai. Ele sabia que havia uma saída para aquele dilema.
ele sabia que tinha amigos que podia estar próximo dele. Jesus, naquela ocasião em que ele estava reservadamente, ele externou o seu sentimento de dor. E ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte. Jesus era um homem perfeito e, ao fazer isso, ele fez em um local reservado e ele fez também para pessoas reservadas. Ele não fez diante dos 11, mas ele fez diante somente dos seus amigos íntimos. Sentimentos que angustiam é uma realidade que não pode ser negada, pois o próprio Senhor Jesus experimentou algo assim. Então, meus amados irmãos, há momentos em que o sentimentalismo opera muito forte na vida de um ser humano. E não adianta dizer, deixa de besteira, reage, o que é isso? Deus é bom, Jesus é fiel. Às vezes essas coisas não são suficientes para mudar um quadro emocional, um quadro psíquico, para tirar a pessoa de uma angústia. E outra coisa, meus amados, que devemos considerar: reter sentimentos é uma verdadeira tortura psicológica. Observe que nem Jesus guardou para si o sentimento o qual ele estava experimentando. Ele mesmo abriu seu coração para aqueles três, Pedro, Tiago e João, e disse que a sua alma estava triste até a morte. Outro texto diz angustiada até a morte. Com certeza, ainda há homens e mulheres de Deus que possam ouvir as nossas dores. Como falei, não guarde para si, porque guardar sentimentos é uma verdadeira tortura psicológica. Há homens e mulheres de Deus que possam ouvir as nossas dores. E aqui vai a primeira lição: os piores sentimentos são de âmbito pessoal, particular. A segunda lição que tiramos desse texto é: o conflito interno é uma luta solitária. O conflito interno é uma luta solitária. Sei que as irmãs, neste momento, não estão congregando. Estamos em pandemia e as irmãs não estão reunidas no templo. E cada uma está em sua casa, e pode-se dizer neste momento, mais do que nunca, que o conflito interno é uma luta solitária. Porém, a luta ela é solitária mesmo quando estamos em meio à multidão. Porque o nosso problema é o nosso problema. E somos nós, aquele que porta o problema, que vai ser sarado do problema diante de Deus. Mas olhamos aqui para a exposição. O sofrimento de Jesus era exclusivamente dele. Aquele momento era o prelúdio do seu sacrifício. Seus amigos não possuíam a capacidade de ajudá-lo. Observe que às vezes os nossos amigos, eles nos servem somente como presença e como ouvidos, mas não têm a capacidade de mudar a nossa situação. Inclusive, Jesus levou os três para que orassem com ele, mas eles adormeceram e não oraram com Jesus. E então, naquela batalha espiritual, travada em oração, Jesus estava só. Porém, ele estava diante do Pai, pois estava orando e buscando o socorro que vem de cima. Nós devemos deixar de ser o crente 6 horas. Vocês conhecem, né? O crente 6 horas. Vocês oram por mim, vocês oram por mim. Nós também devemos orar por nós mesmos. Na verdade, eu não sei nem se uma pessoa que não ora, se ela acredita na oração dos outros, porque não tem experiência de oração, não tem comunhão com Deus,
não sabe o que é o fruto da oração. Eu acho que é quase uma superstição. Vocês oram por mim, mas não ora, não dobra os joelhos. Claro que a oração, a intercessão feita por outros tem poder sim de abençoar as nossas vidas, mas nós mesmos devemos dobrar os joelhos e buscar a Deus. Então, chegaria o momento que Jesus de fato estaria sozinho, como chegou. Ele esteve sozinho na oração, na hora da prisão, foi abandonado, os discípulos correram. Então Jesus estava só, que é a segunda lição. O conflito interno é uma luta solitária. Em circunstâncias diferentes, o mesmo acontece conosco. Sofremos por algum motivo. Os amigos não podem fazer muita coisa. Às vezes não é má vontade, mas eu torno a dizer, a sua luta é a sua luta. E o irmão também tem a luta dele. E há momentos que a nossa luta é solitária. Ou melhor, há lutas que são solitárias. É verdade que tem lutas que é possível vencê-las na coletividade, na irmandade, na fraternidade. Entretanto, há lutas que nós não temos como compartilhar em termos de batalha, mas batalhamos diante de Deus e veremos aqui o final, que foi o final feliz, digamos assim, do Senhor Jesus. O sentimento de desamparo toma conta de nós. Quem nunca sentiu aquela coisa, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus se esqueceu de mim. Será que Deus não está vendo a minha luta? Sim, Deus, ele vê a luta de cada um de nós. Tiago Nepomuceno, que vocês devem conhecer muito bem, no tempo da nossa juventude, ele costumava dizer: deixa Deus trabalhar no vaso, quando algum irmão estava passando por luta. Ele não dizia isso por falta de amor, porque às vezes eram até pessoas próximas, pessoas assim queridas, mas nós sabemos que na luta Deus trabalha em nossas vidas. É Deus remodelando o vaso, para que o vaso esteja nos moldes desejados por Deus. Na luta interna que travamos, percebemos que a vida é muito complexa. Quando mais jovem, as pessoas não pensam o quanto a vida é complexa, mas verdadeiramente ela é complexa. E às vezes desesperamos diante das limitações humanas, porque há momentos em que a nossa capacidade não tem o poder de fazer coisa alguma que seja, mas é em momentos assim que nós reconhecemos que somente Deus poderá nos socorrer, porque há situações que verdadeiramente só Deus pode entrar em ação e trabalhar ao nosso favor. Terceira lição, deixa eu recapitular as duas anteriores. Primeira lição é: os piores sentimentos são de âmbito particular. A segunda lição que tiramos desse texto: o conflito interno é uma luta solitária. E a terceira lição é: por meio da oração, o conflito é desfeito. Preste atenção no que nós vamos falar agora, porque nós não estamos falando aqui nem tanto da situação, mas nós estamos falando aqui daquilo que está no nosso coração. E por meio da oração, o conflito que há em nosso coração é desfeito. Vamos aqui. Jesus, ele tinha ciência do que iria enfrentar. Ele sabia que experimentaria dor física. Nós sabemos que a crucificação de Jesus foi muito dolorosa. A crucificação em si era dolorosa.
E também Jesus suportaria o peso do pecado, pois ali ele estaria padecendo as consequências do pecado. Tudo indica que o pecado estava em Jesus, porque ele era um cordeiro expiatório. E naquele momento em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não era pela busca de livramento, mas era pela ausência da presença do Pai, uma vez que Jesus ali estava contaminado com a nossa culpa. E ali tinha sobre ele o peso do pecado. E ele experimentou uma separação do Pai. Mas naquela noite, que possivelmente foi a noite de quinta-feira, Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos, a última. E ali também estabeleceu a Santa Ceia. Até o reverendo Maílson nos mostrando isso em uma aula em que Jesus celebrou a Páscoa e depois ele pegou o pão e fez o simbolismo da Santa Ceia, o qual nós fazemos hoje. E naquele momento ele também preveniu os discípulos. Ele falou que o pastor seria ferido, as ovelhas ficariam dispersas, os discípulos iriam se escandalizar nele, e estas palavras assim. Jesus, inclusive, de forma especial, preveniu Pedro. Sabemos a história de Pedro. E depois desta refeição, desta celebração de Páscoa e da instituição da Santa Ceia, Jesus foi ao Getsêmani orar. Jesus, ele é espelho e exemplo para nós. A nossa geração é marcada por crises sentimentais e emocionais. Dizem que isto tem aumentado depois da Segunda Guerra Mundial. Dizem que antes da Segunda Guerra Mundial não se ouvia falar em depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, mas depois de períodos assim atribulados, em que parecia o fim do mundo, então estas coisas têm contaminado a saúde humana. Mas nós não estamos orando para sanar essa situação. Há muitos remédios, há muitos profissionais, mas a oração, ela é necessária e essencial. Recentemente circulou muito um vídeo de uma neurologista falando da grandeza da oração em termos terapêuticos. Claro que não devemos orar por uma questão de terapia, mas isto vem mostrar o quanto a oração é benéfica ao ser humano. E nós não podemos substituir a comunhão com Deus por nenhuma outra coisa. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, ele recorreu ao Pai em oração. Jesus falou, amadas irmãs, que no mundo teríamos aflições. Isso é João 16, 33. E Jesus falou que para vencer o mundo é necessário ter ânimo. Ele disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele mandou ter ânimo, aqui vem um mandamento. Mas deixa eu fazer aqui outras considerações. Para vencer o mundo, é necessário conhecer o Pai, a Deus, a Trindade. E isso só é possível por meio da palavra. Para vencer o mundo é necessário buscar a Deus. E isto é possível por meio da oração. Somente a palavra e a oração produz confiança genuína em Deus. Então nós vimos aqui, nestas 3 lições, que Jesus estava triste até a morte. Os seus amigos tinham suas limitações. Jesus travou sozinho
a sua batalha em oração. Jesus recebeu conforto espiritual. Veio um anjo de Deus e o confortou. Lucas 22:43. Jesus saiu de uma condição de extrema agonia, pois ele chegou a suar gotas de sangue. E Jesus tomou uma postura resoluta para encarar a sua missão. Quando Jesus orou, ele recebeu de Deus forças e ele se levantou para se entregar, sim, porque Jesus disse: a minha vida ninguém a tira de mim, a minha vida eu mesmo a dou, porque eu tenho poder para dar, também tenho poder para tornar a tomá-la, e disse ele que esse mandamento ele havia recebido do Pai. Então, quando Jesus venceu a batalha, na verdade ele venceu um conflito. Jesus estava angustiado, suando gotas de sangue, porque padeceria a crucificação. Começou a sofrer antecipadamente as dores da expiação do meu e do seu pecado. Não vou dizer antecipadamente, porque aquela luta ali era uma luta real, porque há lutas que não são travadas na carne, nem no sangue, mas no âmbito espiritual. Somente quando Jesus começou a padecer as dores físicas, claro que ele também estava em uma batalha espiritual, mas também física, envolvendo a carne e o sangue. Mas observe que Jesus travou a batalha mesmo, ele venceu a batalha mesmo, foi a espiritual. A batalha espiritual ele venceu no jardim do Getsêmani. Dali em diante, ele seguiu rumo à missão, a qual o Pai lhe havia designado. O mesmo, meus amados irmãos e amadas irmãs principalmente, acontece conosco. Algo, às vezes, quer impedir a nossa missão. E nós só venceremos as barreiras se dobrarmos os joelhos e buscarmos a Deus. Há quanto tempo estamos impedidos de dar o segundo passo? Jesus, ele tinha um segundo passo. Dali, ele se entregaria nas mãos dos seus algozes. Mas primeiro, ele teria que vencer aquela batalha em oração. Vamos vencer a batalha em oração e assim daremos o segundo passo. Essa palavra é um convite para que venhamos alcançar a superação e para que venhamos ter perseverança na nossa vida cristã. Sei que vocês observaram que eu não fui muito triunfalista nesta pregação. Na verdade, eu tenho aderido mais a este estilo, porque eu tenho observado que o importante para cada um de nós é que estejamos fiéis e que os propósitos de Deus se realizem em nossas vidas. Ainda que para isso tenhamos que ser crucificados. Por que não? Muitos cristãos foram crucificados, muitos foram apedrejados, muitos foram devorados por feras. E por que nós não poderíamos também? Mas que palavra é essa? É uma palavra que diz que o importante é manter a fidelidade. Conheci um pastor que dizia que o crente é que nem vela. Ele pode até se acabar, mas ele se acaba em pé no fogo do Espírito Santo de Deus. Deixe Jesus servir de exemplo para a sua vida. E assim, com certeza, você será realizado em Deus. E estando realizado em Deus, você não vai buscar mais nenhuma outra coisa nesta vida, porque a sua vida estará plena e você glorificará o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos.